Olá, pessoal. Vocês sabem o que é um produto misto? Se não, nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre produto misto. Então vamos lá? Então, seja o, ó, então eu tenho três vetores, U, V e W, sendo U x1, y1, z1, V x2, y2, z2 e W x3, y3, z3. Então, o produto misto vai ser o produto escalar de U com V vetorial W, certo? Então, vai ser o determinante de x1, y1, z1 na linha, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Então, a primeira linha, os elementos de U, a segunda linha, os elementos de V e a terceira linha, os elementos de W. Isso depende da ordem que estiver aqui. Então, o produto misto nada mais é do que o produto escalar de U com o produto vetorial de V com W. Quando eu abro, vai dar exatamente isso daqui, ó. Certo? O produto misto, ele pode ser dado, a representação dele, ó, ele significa que é o U escalar com o produto vetorial de V com W. Mas o produto misto, ele pode ser dado, ó, ele pode ser representado por isso daqui, ó. U, vírgula, ó, parêntese, U, V, vetor W, o vetor V e o vetor W, entre parênteses. Quando aparecer dessa forma aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa do produto escalar de U com o produto vetorial V e com W. Isso daqui é o nosso produto misto. Como o produto misto é determinante, se eu tenho se dois vetores são múltiplos, ou seja, se dois vetores forem paralelos, o produto, esse determinante aqui vai dar zero. Por quê? Um vetor vai ser múltiplo do outro. Se uma das linhas forem zero, o determinante também vai ser zero. E se duas linhas forem iguais, o determinante também vai ser zero. Isso é válido tanto para a linha como para a coluna. Aqui a gente fala de linha porque a gente está trabalhando com os vetores, certo? Então, vamos lá. Tem mais algumas propriedades de produto misto. Então, as propriedades de produto misto. A primeira propriedade fala: o produto misto muda de sinal ao trocarmos a posição de dois vetores. Lembra quando a gente falou de produto vetorial? Eu falei que se trocasse, ó, se eu fizesse V vetorial W e depois fizesse W vetorial V, daria o mesmo valor, só que com sinal trocado. Aqui é a mesma coisa. Se eu mudar dois vetores de posição, vai mudar o sinal. Se eu mudar duas vezes a posição de dois vetores, por exemplo, mudar U com V, vai ficar U, W. E se eu mudar mais uma vez, mudar o U com W, vai ficar V, W, U. O produto, eu mudei duas vezes a posição dos vetores. Quando eu mudo duas vezes, permanece o mesmo sinal, certinho? Então, se eu trocar a posição de dois vetores uma vez, muda o sinal, vai ficar com o sinal oposto. Se eu trocar duas vezes, vai ficar com o mesmo sinal. A segunda propriedade é a seguinte: se eu tenho o U mais um outro vetor,
que é o x, v e w, eu posso separar em na soma de dois vetores. Eu posso somar u, v e w mais x, v, w. Isso vale também se ficasse aqui, se fosse u, v mais x mais w, aqui ficaria u, v, w, u, x, w. Mesma coisa se esse vetor x estivesse na terceira posição aqui, ó. E ficaria u, v, w mais x é a mesma coisa de u, v, w de u, v, x mais u, v, x. Certinho? E a terceira propriedade é a seguinte. Se eu tenho uma constante multiplicando um dos vetores, ó, nesse primeiro caso aqui a constante está multiplicando u. Eu posso trocar a posição dessa constante. Eu posso pôr ela multiplicando v. Ou eu posso pôr ela multiplicando o vetor w. Isso é a mesma coisa de pegar e tirar a constante para fora do produto misto. Eu posso calcular o determinante do produto misto, que é o produto misto, u, v e w, e depois, no final, multiplicar por alfa, ou pela constante. A última propriedade, que é a número 4, né? Aqui eu pus 3, é aqui. Se eu tenho que u, v e w é igual a zero, então o produto misto está dando igual a zero. Isso só vai acontecer se os três vetores forem coplanares. Então, vamos entender um pouquinho disso daqui. Então, lá está falando que os três vetores, que o produto misto está igual a zero. Então, aqui, ó, que o U, V, W, aqui, ó, o produto misto é igual a zero. Mas o que é o produto misto? O produto misto é o produto escalar de U com o produto vetorial de V com W. E falou que todas as vezes que isso daqui acontece, ó, que o produto misto é igual a zero, significa que isso acontece se somente se os três vetores forem coplanares. O que significa ser coplanares? Que os três vetores pertencem ao mesmo plano. Então, se o produto misto está dando zero, então o U escalar com V e vetorial W é igual a zero. Então, significa, ó, se isso daqui está dando zero, significa que o U é perpendicular ao produto vetorial de V com W. Então, fazendo isso daqui, ó, a gente tem que, ó, aqui tá V vetorial W. Isso daqui é perpendicular para o vetor U, certo? Ok? Mas, ó, o produto vetorial de V com W significa que V e W são perpendicular, ó, o significado de produto vetorial. O produto vetorial de V com W, ele é perpendicular a V e a W ao mesmo tempo. Então, é aqui, ó. Perpendicular. Então, é perpendicular a V aqui e a W. Mas, olha, U, V e W estão em qual plano? Estão no mesmo plano. Se eu fizer um quadradinho aqui, ó.
Ctrl Z aqui. Aí, eles estão no mesmo plano. Eles pertencem ao mesmo plano. Para, V vetorial W ser perpendicular aos três, eles têm que pertencer ao mesmo plano, certo? Então, se eles pertencem ao mesmo plano, U V e W, eles pertencem ao mesmo plano. Significa que eles são coplanares. Certinho? É como é se somente se, então vamos pensar ao contrário. Se os três vetores são coplanares, então eles pertencem ao mesmo plano, certo? Então, V vetorial W vai ser perpendicular a V e a W. Mas como U pertence ao mesmo plano que V e W, V vetorial W também vai ser perpendicular a U. Então, isso significa que U escalar com V vetorial W vai dar zero. Mas o que significa isso daqui? U escalar com V vetorial W? Que o produto misto de U, V, W é igual a zero. Certinho? Agora, visto todas essas propriedades, a gente vai ver 3 exemplos de produto misto. Certinho? Vamos lá. O primeiro exemplo é verificar se são coplanares os vetores U, V e W. Então, o que significa ser coplanares? Eu acabei de falar que 3 vetores são coplanares se eles pertencerem ao mesmo plano. E quando eles são coplanares, o produto misto dá igual a zero. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o produto misto. Então, eu vou fazer o produto misto de U com V com W. Ah, professora, a ordem aqui alteraria? Não. Se eu quero provar que eles são coplanares, independente da ordem, tem que dar zero, certo? Então, a primeira coisa, para calcular o produto misto. O primeiro que eu peguei aqui foi o U. Então, eu vou colocar os vetores, o vetor U aqui, ó, as coordenadas de U. 2, menos 1 e 1. Segundo, eu vou pegar as coordenadas de V, que é 1, 0 e menos 1. Terceiro, eu vou pegar as coordenadas de W. Agora, vamos calcular o determinante. Então, repete as duas primeiras colunas. Vamos fazer da diagonal principal aqui. Então, vamos calcular esses 3 primeiro. Bom, aqui, 2 vezes 0 vezes 4 dá 0. Mais
Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes 2, 2 positivo. 1 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos, agora, da diagonal secundária. Da diagonal secundária. Então, vamos lá. Diagonal secundária. Pegar, olha. Então, diagonal secundária, aqui. Vai ficar 2 vezes 0 vezes 1, que dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Vezes 2, 2 positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes menos 1, menos 4. Aqui vai ficar 2 menos 1, 1, menos, ó, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 mais 0, menos 2. Com o menos daqui de fora vai ficar mais 2. Olha, o resultado do produto misto deu 3. Mas para ser coplanar, tem que ser 0. Então, o produto misto de U com V com W tá dando igual a 3. Isso é diferente de 0. Então, logo, os vetores U, V e W, eles não pertencem ao mesmo tempo, ou seja, não são coplanares. Certo? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ele fala o seguinte: qual deve ser o valor de M para que os vetores U, V e W sejam coplanares, ou seja, que U, V e W pertencem ao mesmo tempo, plano. Então, ele quer que, ó, que o produto misto de U, V e W seja igual a 0, porque quando é igual a 0, o produto misto significa que os três vetores são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Então, vai ficar, ó, vou pegar o primeiro vetor 2, M, 0, que é os vetores de U, as coordenadas de U, depois as coordenadas de V, que é 1, menos 1 e 2, e as coordenadas de W agora, na terceira linha. Isso segundo a ordem que eu coloquei, U, V, W. Isso tem que ser igual a 0. Agora vamos fazer esse determinante. Para resolver esse determinante, eu vou fazer borboleta. Primeira diagonal principal. Ó, primeiro aqui, ó, deu, ó, depois vem aqui, ó. E essa. Mas você pode resolver utilizando sarri. Então, na diagonal principal aqui, ó, 2 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 2 positivo.
Aí depois eu tenho m vezes 2 vezes menos 1. Ó, seguindo essa linha aqui, ó. Então, m vezes 2 vezes menos 1. M vezes 2 dá 2m. Vezes menos 1 vai dar menos 2m. Aí depois, por último, nessa da diagonal principal, vai ser 0 vezes 3 dá 0. Vezes 1, que dá 0. Então, mais 0. Agora, menos. Pode ver, já. A diagonal secundária vai ficar aqui, ó. Menos 1. Ó, menos 1 vezes menos 1 dá 1 vezes 0, 0, certo? Aí depois, aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 aqui, ó. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. Mais 12. E, por último, aqui vai ficar menos 1 vezes m menos m. Vezes 1 vai ficar menos m. E isso tem que dar igual a 0. Então, aqui vai ficar 2 menos 2m. Ó, 0. Faz diferença aqui, menos. Ó, 0 mais 12 vai ficar menos 12. Menos, com menos m, mais m. Isso vai dar igual a 0. Então, aqui vai ficar m, ó, menos 2m, ó, menos 2m com mais m vai ficar menos m. 2 menos 12 vai dar menos 10. Isso é igual a 0. Então, eu vou chegar aqui, menos m é igual a 10. Isso significa que m é igual a menos 10. Então, para que os três vetores, ó, sejam coplanários, U, V e W, m tem que ser igual a menos 10. Certo? Agora, eu falei que era 3 exemplos, então, vamos para o nosso último exemplo. Ó, verificar se os pontos A, B, C e D estão no mesmo plano. Certo? Então, aqui você tem um plano. Vou fazer de outra forma aqui. Não, pode ser isso. Você tem um plano aqui, ó, esse quadrado. E você tem aqui os pontos A, B, C e D. Então, você tem um ponto A aqui, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Certo? E você quer ver se eu tô falando que eles estão no mesmo plano, mas você quer saber se eles estão no mesmo plano. Para saber se estão no mesmo plano, a gente tem que fazer, ó, primeiro, trabalhar com vetores. Então, uma das formas, a gente pegar o vetor AB
AD e AC. E calcular o produto misto disso. Ou eu posso vir e fazer BA, BD, BC e calcular o produto misto desses três vetores. Ou eu posso vir DA, DB, DC, calcular o produto misto disso e ver se vai dar zero. Ou CB, CA, CD e calcular o produto misto desses três vetores e ver se vai dar zero. Então, não sou obrigada a ter, escolho um ponto para ser a origem dos três vetores para calcular. Mas não é obrigado a ser o A, pode ser o B, o C ou o D, tá? Então, vamos calcular o produto misto de AB, AD e AC. Então, o exercício quer, que ele tá perguntando, quer ver se, ao calcular o produto misto de AB com AD com AC, se isso vai dar zero. É isso que o exercício está querendo. Então, ele está querendo isso daqui. E como eu falei, isso daqui não é a única forma. Podia ser BA com BD com BC e ver se dava zero. Ou sendo a origem do vetor D ou C. Aí, para isso, para calcular esse produto misto, eu preciso encontrar os vetores AB, AD e AC, porque eu só tenho os pontos. Então, vamos lá. Então, vetor AB é B menos A. Então, aqui vai dar, vai ser menos 1, 0 e menos 2, que é o vetor, o ponto B, menos o ponto A, que é 1, 2 e 4. Então, vai ficar menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. 0 com menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Esse é o vetor AB. Agora, a gente precisa encontrar o vetor AD. Vetor AD vai ser D menos A. Então, vai ficar o ponto D, menos 2, 1 e menos 3. E o ponto A é 1, 2 e 4. Então, vai ficar menos 2 com menos 1 vai ficar menos 3. 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 3 com menos 4 vai ficar menos 7. Então, o vetor AD é menos 3, menos 1 e 7. Agora, vamos fazer o vetor AC. O vetor AC vai ser o ponto C menos A. Então, vai ficar C, o ponto C é 0, 2 e 2. O ponto A é 1, 2 e 4. Então, vai ficar 0 com menos 1 vai dar menos 1. 2 com menos 2 dá 0. 2 com menos 4, menos 2. Então, o vetor AC é menos 1, 0 e menos 2.
Então, agora a gente vai calcular o produto misto de AB com AD com AC. Vamos lá. O produto misto. E o que o exercício quer? Ver se A, B, C e D tá no mesmo plano. Para estar, esse produto misto tem que dar 0. Só um momento que eu pus AD aqui. Então, vai ficar AB com AD. Teria problema começar lá com AD? Não. Como eu escrevi lá para explicar como que a gente ia calcular, eu coloquei nessa ordem aqui. Então, aqui, ó, vai dar. Mas se calculasse AD, AB e AC, como eu tenho que ver se vai dar 0, não faz diferença. Então, AB vai ficar, ó, o vetor AB é menos 2 e menos 6. O vetor AD é menos 3, menos 1 e menos 7. E o vetor AC é menos 1, 0 e menos 2. Repetindo as duas primeiras colunas. Vamos lá. Então, ó, pegando, calculando o determinante, vai ficar menos 2 vezes menos 1, ó, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Agora, ó, eu tenho menos 2 vezes menos 7, 14. Vezes menos 1, menos 14. E, ó, agora é menos 6 vezes 3, menos 3, 18. Vezes 0, vai dar 0. Menos a diagonal secundária agora. Vai ficar menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Vezes menos 6 vai dar menos 6. Agora, 0 vezes menos 7 dá 0, vezes menos 2 dá 0. Então, mais 0 aqui. Agora, a última da diagonal secundária vai ficar menos 2 vezes menos 3, 6 positivo, vezes menos 2 vai dar menos 12. Então, agora vamos terminar os cálculos. Menos 4 com menos 14 dá menos 18. Menos 18 mais 0 dá menos 18. Menos, ó, menos 6 com menos 12 dá menos 18. Com menos daqui vai ficar mais 18. Menos 18 mais 0 dá menos 18, certo? Então, aqui, menos 18 com mais 18 vai dar 0. Logo, ó, logo,
os vetores AB, AC, AD e AC são coplanares. Então, os três vetores estão no mesmo plano. Ou seja, se os três vetores estão no mesmo plano, os pontos A, B, C e D estão no mesmo plano. Certo? Então, essa foi a aula sobre produto misto e a gente resolveu os três exemplos. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a aplicação, a interpretação geométrica do produto misto. Não percam! Então, até mais.